Salve, guerreiros! Vamos lá, mais um encontro para a gente tratar acerca das questões da nossa matéria maravilhosa ECA. Hoje a pegada vai ser diferente porque nós vamos trazer outras bancas, mas vale o estudo. Vamos tratar inclusive de assuntos que sequer nós tratamos em sala de aula, como por exemplo, prazos. Então, gente, vamos começar a brincadeira aqui. Eu gostaria que, como ontem, nós tivéssemos a interação, beleza? Vamos começar lá. Vejam, uma prova lá do Rio Grande do Sul para o cargo de médico. Segundo a Lei 8.069 de 90, o ECA, em relação à adoção, analisar os itens abaixo. Serão cadastradas para adoção recém-nascidos e crianças acolhidas não procuradas por suas famílias no prazo de 30 dias contado a partir do dia do acolhimento. Essa é a primeira informação que nós temos aqui. Sora, nem vi isso. Pois bem, pessoas jurídicas podem apadrinhar criança ou adolescente a fim de colaborar para seu desenvolvimento. Bom, gente, então vamos lá. Primeira informação que eu reputo importante é que o apadrinhamento é diferente do acolhimento familiar institucional, certo? O apadrinhamento é um suporte financeiro em que pessoas físicas ou jurídicas podem contribuir, tá? Cada estado tem as suas regras acerca desse apadrinhamento, mas o apadrinhamento ocorre em instituições chamadas de acolhimento familiar institucional, casa-abrigo também, sempre de forma idônea, onde as pessoas, inclusive, podem efetivar o nosso imposto de renda. Quando você está declarando o seu imposto de renda, tem lá, valor destinado para doação. Uma dessas possibilidades é o apadrinhamento. Então, comecei de cima para baixo, segunda informação está correta. Justificativa, gente, artigo 19, parágrafo 3º, tá? Falei que o artigo 19 é importante porque ele traz muitas informações, prazos, etc. Tudo relacionado aí à nossa família substituta. Já o inciso 1º, serão cadastradas para adoção recém-nascidos e crianças acolhidas não procuradas por suas famílias no prazo de 30 dias contado a partir do acolhimento. Funciona assim, gente. Claro que recém-nascido, já para alguém, né, para uma criança estar, vou colocar o termo como o legislador utiliza, apesar de eu não gostar. A criança, o recém-nascido, quando está disponível para adoção, obviamente essa mãe foi acompanhada durante toda a gestação dela, em que ela demonstrou a intenção de doar o filho, tá? Professora, mas ali também tem crianças não procuradas no prazo de 30 dias. Essa informação está certa? Sim. Essas crianças, tanto as que não foram procuradas por suas famílias, como recém-nascidos, eu sei que o prazo é bastante rápido, né? 30 dias, serão encaminhadas para a adoção. Então, essa informação está correta. Artigo 19, parágrafo 10º, sequência da letra B. Tudo bem, gente? B não, desculpa. Sequência da letra A, onde os itens 1 e 2 estão corretos, tá? Desculpa ali. O Leonardo aqui me induziu em erro. O Leonardo perguntou, pessoas jurídicas, pessoas físicas e jurídicas? Leonardo, o fato de não estar a pessoa física ali não deixa o comando errado, porque vejam que aqui a banca ela dá uma discricionariedade, ela colocou ali podem, pessoas jurídicas podem apadrinhar, não colocou o termo exclusivamente ou somente pessoas jurídicas, tá? Então isso não macula com o nosso comando. Logo, letra A está correta porque nós temos os dois itens certos. Beleza? Gente, vejam, né? Esses assuntos nós nem tratamos nos nossos encontros, tá? Mas tratando de prazo, tratando de uma peculiaridade, questão que pode tranquilamente vir em comando de prova de vocês. Tudo bem? Vamos dar sequência. 2, também para médico legista, aqui eu fiz uma adaptação, porque tinha muita informação que não era coerente aqui com o cargo de vocês, tá? Em relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente, assinalar a incorreta. Letra A.
O ECA foi promulgado logo após a Constituição Federal de 88 e tinha por objetivo adaptar a legislação sobre crianças e adolescentes aos direitos enunciados na Carta Magna. Essa informação está correta. Lembrem que a Constituição Federal de 88 trouxe a família, dentro da família tinha criança e adolescente, e até então nós não conhecíamos perante a legislação o termo adolescente. Logo após veio o Estatuto da Criança e Adolescente, trazendo obviamente essa lei protecionista, portanto letra A está correta, lembrem que o comando pede é incorreta. B. O ECA estabelece o direito da criança a uma convivência familiar e comunitária em ambiente que apresente hábitos e comportamentos saudáveis. Tranquilo, né, gente? Claro que uma criança e um adolescente devem ser cuidados aí em ambiente, como diz aqui, né, um ambiente saudável. Essa informação também está correta. C. Sob o título de medidas pertinentes aos pais ou responsáveis, estão definidas medidas aplicáveis a pais ou responsáveis que estejam passando por problemas ou a grupos familiares com dificuldades específicas, em razão das quais não estejam podendo cumprir seus deveres de cuidar e educar. Leonardo já deu a dica aqui. Gente, a letra C, vocês consideram incorreta? Vamos colocar aqui, ó. 2, Leonardo já apontou que essa é incorreta. Vejamos o que diz a letra D. Na hipótese de suspeita de violência, opressão ou ofensa sexual, a autoridade judiciária poderá, como medida cautelar, determinar o conselho tutelar a tutela do menor em questão. E aí, minha gente, e aí? O que vocês considerariam aqui como correta? Lembrando, correta para o comando, que o comando pede incorreta. Vamos lá, Leonardo. A letra C está correta. Artigo 129. Professora, é que infelizmente a banca ali não foi muito feliz no contexto. Vamos retomar a letra C. Sob o título de medidas pertinentes aos pais ou responsáveis, estão definidas medidas aplicáveis a pais ou responsáveis que estejam passando por problemas, ou a grupos familiares com dificuldades específicas, em razão das quais não estejam podendo cumprir seus deveres e cuidar e educar. Sim, é o artigo 129, que traz, inclusive, a gente comentou até ontem uma questão que foi até polêmica, acerca da suspensão do poder familiar. Lembram disso, gente? Se encaixa perfeitamente aqui na nossa letra C. Então, a letra C está correta. E vejamos o erro, agora sim, da letra D. Beleza, gente? Na hipótese de suspeita de violência, opressão ou ofensa sexual, a autoridade judiciária poderá, como medida cautelar, determinar o conselho tutelar a tutela do menor em questão. Gente, primeiro que não vai para conselho tutelar, tá? O artigo 130 diz o seguinte: nós vamos retirar o agressor de casa. Lembra que eu até falei para vocês? O legislador aqui fez no intuito de até substituir a Maria da Penha. Nós vamos retirar esse agressor de casa e, inclusive, cautelarmente, o juiz vai já instituir que ele pague pensão alimentícia. Então, olha a pegada da letra D, gente. Não é o conselho tutelar, tá? Aqui é a retirada do agressor de casa. Vocês vão justificar lá com o artigo 130. E quando tem uma cautelar, a cautelar é paga-se a pensão alimentícia. Tudo bem? Leonardo falou, esse passando por problemas me confundiu da letra C. Bem isso mesmo, Leonardo. Lembrando, gente, essa banca, a OCP, ela não tem muita característica de elaborar questões muito bem, assim, ela traz muita informação truncada, mas acho que serve aqui o debate, né? Então lembre, né, gente, a partir do momento em que há uma agressão, veja ali, ó, violência, opressão, ofensa sexual, retira seu agressor de casa e liminarmente a justiça já vai dizer que, porque geralmente é ele que mantém a casa, que se pague a pensão alimentícia. Tudo bem? Então, 2, letra D. Beleza, gente? Vocês viram que são assuntos que sequer nós tratamos ontem, né? Questões aí que abordam bastante tema, inclusive que eu acho que a gente nem tinha comentado nos nossos encontros. Olha lá. Uma questão elaborada para a Marinha. De acordo com a Lei 8.069, analisa as afirmativas abaixo.
Bastante prazo também, hein, gente? Vamos lá? O inciso 1 diz o seguinte: a permanência da criança e do adolescente em programa de acolhimento institucional não se prolongará por mais de 36 meses, salvo comprovada necessidade que atenda ao seu superior interesse, devidamente fundamentada pela autoridade judiciária. Gente, é esse o prazo? 36 meses? Lembra do prazo? Vou dar um tempo aí para vocês responderem. Inciso 2. A gestante ou mãe que manifesta interesse em entregar o seu filho para adoção antes ou logo após o nascimento será encaminhada à Justiça da Infância e da Juventude, bem como terá garantido o direito ao sigilo sobre o nascimento, respeitado o direito do adotado de conhecer sua origem biológica. Gente, lembra que isso nós falamos, né? Sim, aquela gestante que apresente a intenção de doar o seu filho durante todo o período gestacional, ela já vai ser encaminhada para a Justiça da Infância e Juventude. Por quê? Porque lá ela vai ser tratada por uma equipe multidisciplinar, tá? Então a primeira informação está certa. No finalzinho também, o processo vai correr em sigilo, óbvio, mas a partir do momento em que o adotado entrar na sua maioridade, ele tem o direito de recorrer à Justiça para saber a sua origem biológica. Então, gente, esse comando, já vou antecipar aqui para vocês, está correto, tá? Combinação do 19A mais artigo 48. Então, já temos um item correto. Vejam que questão trabalhosa, né? Muito parecida, inclusive, com a metodologia da federal. A condenação criminal do pai ou da mãe não implicará a destituição do poder familiar, exceto na hipótese de condenação por crime doloso, sujeita a pena de reclusão, contra outrem igualmente titular do mesmo poder familiar ou contra filho, filha ou outro descendente. Primeiro, gente, o que está descrito aqui nesse inciso 3? Que o simples fato é sacanagem, né? O fato de pai ou mãe estar preso, condenado criminalmente, ou seja, foi comprovado que ele cometeu o crime XYZ, não retira o direito do poder familiar dele, ou seja, ele continua com o direito do poder familiar. O que é o poder familiar? Direitos e deveres que os pais têm sobre seus filhos, exceto se o crime foi contra o filho, os descendentes ou pessoa, como ele colocou ali, ou outrem, né? Ou seja, outro igualmente titular do mesmo poder familiar, ou seja, com outra criança, entenderam? Ou um adolescente. Tá? Então, esse comando está corretíssimo, gente. Vamos justificar lá pelo artigo 23, parágrafo 2º. Vejam que questão trabalhosa. Item 4, a adoção. Tanto que ninguém se manifestou aqui, né? Nem Leonardo, nem o João, ninguém se manifestou aqui, porque tá todo mundo quietinho, né? A adoção será precedida de estágio de convivência com criança e adolescente pelo prazo máximo de 120 dias, observada a idade da criança e adolescente e as peculiaridades do caso. Informação errada. O prazo é de 90 dias, gente, e não 120. Vamos justificar lá pelo artigo 46. Voltemos no item 1. O prazo está errado. O prazo não é 36 meses, e sim 18 meses, seus loucos. Vamos lá para o artigo 19. Artigo 19, parágrafo 2º. Gente, vejam que praticamente 2 itens no artigo 19 e depois na sequência aqui, tá? Então, temos os incisos 2 e 3 corretos, sequência da letra C. Letra C. Tudo bem, gente, com essa? Lá vem o Leonardo. Nessa 3, item 2. Não deveria estar escrito direito de conhecer sua origem biológica após completar 18 anos? Não. Vamos lá, Leonardo. Deixa eu ler de novo a 2 ali que você está com dúvida. Não, respeitado o direito do adotado de conhecer sua origem biológica. Não deixa o comando errado, tá? Eu já diria que o Leonardo já está na fase de pirar o cabeção. Você decorou determinados artigos e aí quando a gente traz para o comando de prova pode te induzir em erro, tá? Leonardo, exercício de respiração. Respira, inspira e relaxa.
Relaxa, seu louco, senão você vai errar, tá? Lembra que em direito não cabe a interpretação que vocês estão acostumados lá em português, certo? Lá em língua portuguesa. Tem que ler como um contexto geral aqui do inciso 2, beleza? O João falou que essa questão estava cretina, mas saibam que isso daqui é muito a cara da federal, tá? Trabalhosa, depende de um tempo, tem pegada, muito bem elaborada, não está truncada e vejam que ali das 4 que nós temos, 2 traz prazo, tá? Então isso daqui é muito a cara da federal. E olha que inteligível, né, gente? Em uma questão nós trouxemos praticamente 3 ou 4 assuntos à tona. Então isso daqui é muito parecido com a federal, tá? A federal, ela não traz itens em edital se ela não for trazer na prova. Eu sei que em ECA nós só temos 4 questões e a gente até já postou nos temas, né? Mas uma questão dessa, gente, é perfeita. Por quê? Porque ela aborda vários temas em apenas uma questão. Tudo bem com essa? Podemos passar para a próxima? Vamos lá. Essa é um pouquinho mais sussa ou não? Vamos lá. É para Aspira, lá em Pernambuco, sobre a Lei 8.069, que dispõe sobre o ECA, analise as afirmativas a seguir. Novamente, em itens. Quando se tratar de viagem ao exterior, se a criança ou adolescente estiver na companhia de um dos pais, não será necessária autorização expressa do outro. E aí, Leonardo, o que você responderia nessa? Esse comando está certo ou errado? Então lembrem, né? Viagem ao exterior. Qual que é a regra de viagem ao exterior, gente? A regra é que criança e adolescente não sairá do Brasil se não estiver acompanhado dos pais. Essa é a regra. Exceção, sair. Para sair, se tiver acompanhado de apenas um dos pais, necessariamente nós vamos ter que ter o quê? A autorização expressa do outro. E lembra que o legislador colocou aquele termo horroroso, firma reconhecida. Então, esse primeiro inciso está errado. Artigo 84, inciso 4. Tudo bem? Item 2. A função do membro do Conselho Nacional e do Conselho Estaduais e Municipais do Direito da Criança e do Adolescente é considerada interesse público relevante e deve ser remunerada. Gente, essa daqui, óbvio, não é motivo de questionamento na prova de vocês, tá? Conselho Estadual e Municipal da Criança, ainda bem, as conandas da vida, não está no edital de vocês. Mas aqui dá para confundir com a função de membro do Conselho Tutelar, que a gente viu que é pagamento obrigatório, tá? Quem participa desses conselhos, eles não recebem, diferentemente do meu membro do Conselho Tutelar, tá? Sei, não é motivo da prova de vocês, não preciso se preocupar, mas serve de dica aqui. Então, esse comando está errado, artigo 89. 3. O dirigente da entidade que desenvolve o programa de acolhimento institucional é equiparado a guardião para todos os efeitos de direito. Essa informação está certa, né, gente? Imagine que uma criança ou adolescente encaminhada com acolhimento institucional, o diretor ou responsável de lá é tido como um guardião, porque em primeiro momento ele tem a guarda dessa criança e desse adolescente. Essa informação está certa. Artigo 92, parágrafo 1º. Agora essa daqui vocês têm que saber. Somente o adolescente pode cometer ato infracional, seus loucos. E aí, só adolescente comete ato infracional? Só adolescente mata, esquarteja, assalta e etc. Lembrando, trazendo para o mundo do ECA, isso é considerado um ato infracional. Essa informação está errada. Adolescentes e crianças cometem ato infracional. Agora, a diferença é da medida aplicada. Quando uma criança comete um ato infracional, passível de medida protetiva. Quando o adolescente comete um ato infracional, passível de medida socioeducativa. Tudo bem? Trabalhosas essas, hein, gente? Como ontem vocês acharam que estava tudo melzinho na chupeta, hoje eu mudei a pegada, certo? Vamos lá? Isso mesmo, João. 4 está errada. 5. Essa é mais sussa. Conforme o Estatuto da Criança e Adolescente,
assinalar a incorreta. A colocação em família substituta, é o que diz a letra A, não admitirá a transferência da criança ou adolescente a terceiros ou entidades governamentais ou não governamentais sem autorização judicial. Tipo assim, ó, tá na entidade A, para ir para a entidade B, somente via autorização judicial. Como que vocês classificariam essa informação? Certo ou errado, gente? E lembrando, né, o dirigente, inclusive, que é o responsável, ele é tido como guardião. Guarda só ocorre via judicial. Portanto, gente, a letra A está certa. Informação que nós vamos encontrar lá no artigo 30. B. A colocação em família substituta estrangeira constitui medida excepcional, somente admissível na modalidade de adoção. E aí, gente, lembra que estrangeiro pode adotar brasileiro? Quais são as formas de família substituta no Brasil? Guarda, tutela e adoção. O estrangeiro, gente, só pode adotar. Estrangeiro não pode ter nem a guarda, nem a tutela de uma criança ou adolescente brasileiro. Adolescente só pode, excepcionalmente, adotar. Informação está correta. Tá? Essa informação está correta, artigo 31. Letra C. Ao assumir a guarda ou a tutela, o responsável prestará compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo mediante termos nos autos. Gente, sim, né? Ele tem que prestar compromisso perante a justiça, seja de guarda ou tutela. Essa informação está certa. Olha bonita aqui a sequência, artigo 30, 31 e 32. Logo, absurdamente, isso nunca a federal vai fazer, nenhuma das alternativas, tá? Gente, jamais a federal vai fazer isso. Isso jamais, eu nunca vi a federal tratar assim, tá? A NDA, né? Nenhuma das anteriores, nenhuma das alternativas, isso jamais acontece pela federal. Mas aqui a gente está aproveitando para estudar, obviamente, o tema em pauta. Beleza, galera? Aqui acertou. Leonardo, o que você se confundiu? Me confundi bonito, mas tá tudo bem aí? Qual a alternativa? Se você quiser, a gente volta no conteúdo. Me diz aí o que você se confundiu, que a gente explica de novo, para a gente ir para as próximas. Enquanto o Leonardo não se pronuncia, vamos lá para 6. Sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, assinalar a incorreta. Gente, quando traz incorreta, vocês têm que ter bastante cuidado, porque às vezes passa batido lá na hora da prova, pela ansiedade, etc. E aí você fala, meu Deus, letra A certa, letra B certa. Cuidado, tá? Então, aquela frieza que eu já pedi pro Leonardo, né? Inspirar e respirar, certo? Vamos lá, letra A aqui. Então, lembrando, o comando tá pedindo a incorreta. A Semana Nacional de Prevenção na Gravidez na Adolescência deve ser realizada anualmente e tem como principal disseminar informações sobre medidas preventivas e educativas para a redução da incidência na gravidez na adolescência. Essa informação está certa. Olha que contextual, gente. Olha que recente essa informação. Lembro que o artigo 8º foi emendado e essa informação está lá no artigo 8º-A. Informação certa. Leonardo já entendeu, né? Então, beleza, vamos continuar aqui. Os detentores da guarda possuem o prazo de 15 dias para propor ação de adoção, contado do dia seguinte a do término do estágio de convivência. Gente, mais um prazo trazido aqui. Eu nem entrei nesse mérito, por quê? Porque é uma questão processual, mas vamos lá. Gente, no processo de adoção ocorre o seguinte... Tem o procedimento, o processo, a partir do momento que você dá a entrada lá na justiça, os requisitos legais são tão e somente idade, diferença de idade entre o adotando e o adotado, beleza? O adotante e o adotado. E aí, né, tem entrevista, etc, etc, tem os critérios que obviamente a pessoa instituiu e a partir daí vai ser instituído o estágio de convivência, certo? Então, a criança ou adolescente está dentro dos critérios, não.
O estágio de convivência, gente, o adotante vai lá na casa-abrigo ou na casa-lar e pega essa criança ou adolescente e leva para casa. Lembre que o estágio de convivência é 90 dias, prorrogável por igual período. Gente, quando acabar esse prazo, e óbvio que nesse prazo o adotante tem a guarda da criança e do adolescente, certo? Então, o estágio de convivência, além de ser estágio de convivência, que é essa adaptação entre pessoas, adotado e adotante, obviamente que a pessoa vai ter aquelas responsabilidades típicas da guarda: assistência moral, educacional e moral. Moral, material e educacional, certo? Logo, minha gente, logo, esse prazo está correto. Significa dizer que é o seguinte: acabou meu estágio de convivência, olha só, a pessoa interessada vai ter que chegar lá na justiça e falar assim, ó: eu quero ficar com a criança, eu quero ficar com o adolescente, tá? Então, acabou o estágio de convivência, tem 15 dias para... Na verdade, gente, a terminologia ali foi horrorosa, né? Propor ação de adoção. A ação de adoção já tá faz tempo, né? É dar continuidade ao processo e dizer: esta criança é minha, esse adolescente é meu filho. Tudo bem? Foi um prazo que sequer a gente tratou aí nos nossos encontros, mas essa informação está certa. 19A, parágrafo 7º. Tá? Lembrando, tá pedindo a incorreta. C. Entende-se por família natural a comunidade formada pelos pais ou qualquer deles e seus descendentes. Isso nós falamos, né? Essa informação está certa. Artigo 25 traz o conceito de família natural ampliada ou extensa. D. A guarda não poderá ser revogada. E letra E. A tutela será deferida nos termos da lei civil à pessoa de até 18 anos incompletos. Essa informação está certa. Lembra que a tutela como a guarda é até 18 anos. Completou 18 anos, ninguém mais tem guardião e nem tutor. Letra E está correta. Artigo 36. O erro, minha gente, seus loucos! A guarda pode ser revogada a qualquer momento. Lembra que ela é temporária? Gente, se alguém não estiver cumprindo os requisitos da guarda, um deles, você pode buscar a justiça para pedir a guarda. Por isso, gente, a letra D é errada, tá? Artigo 35 justifica. Beleza? Gente, beleza aí? A galera tá falando que hoje não tá fácil. Gente, é que assim, ó, essas questões são um pouquinho mais trabalhosas e trazem também temas que a gente nem tratou, tá, nos nossos encontros, tá? Porque traz questão processual, traz questão de prazo e a partir daí já vou dar uma dica para vocês, hein? Começar a anotar os prazos. Particularmente, eu acho muito difícil o artigo 19 e suas emendas vir na prova de vocês, né? Prazo para propor ação de adoção, eu acho muito difícil, mas enfim, federal, tudo pode acontecer, né? Então, de repente, vocês fazem um quadrinho ali, trazendo os prazos, é bem importante. Tudo bem? Vocês pensaram que ia ser só um melzinho na chupeta, né, minha gente? Mas, ó, se serve de consolo, eu sempre digo o seguinte: é melhor a gente treinar aqui, ver situações aqui, do que no dia da prova. Isso pode te desestabilizar, inclusive, para o restante da prova, né? Quando a gente se depara com um assunto que a gente não estudou, e você fala: eu estudei o edital inteiro, professora, fui batendo todos os itens do edital, e chega em comando de prova e você não se depara com isso, te desestabiliza, né? Então, por isso que é importante fazer questões, tá? E no nosso último encontro, eu vou trazer as questões, todas as questões que foram abordadas no ano de 2020. Apesar da pandemia, nós tivemos concurso 2020 e 2021, não achei nenhuma questão. Mas eu vou trazer para vocês também, tá? Até para a gente entender um pouquinho de tendência de temas de 2020. Vamos para 7. De acordo com o Estatuto da Criança e Adolescente, assinalar-se para correto ou isso incorreto aos aspectos que compreendem o direito à liberdade. Gente, o direito à liberdade está lá no artigo 16, tá? Então, tudo relacionado à liberdade
que é um dos direitos fundamentais, está lá no nosso artigo 16. Primeiro parênteses, vou colocar os 3 aqui. Ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas restrições legais. Essa informação está certa. Participar da vida política na forma da lei, certo? Senhora, quando que adolescente vai participar da vida política? Lembrando que a partir dos 16 anos, ele tem voto facultativo e ele pode também, na escola, ter aí as agremiações estudantis. Opinião e expressão, principalmente adolescentes, tem opinião e expressão, né, minha gente? Tudo certinho, tudo maravilha, tudo melzinho na chupeta, vamos combinar? Sequência da letra C. Tudo bem? Essa não tinha como errar, né, seus loucos? Leonardo e João aqui colocando letra C. Por favor, né? Você não tem nem vergonha na cara. Se vocês me errassem o tipo dessa questão aqui, eu ia bater a cabeça na parede. Próxima. 8. O Estatuto da Criança e Adolescente prevê a eles o direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes. Ai, olha que bonita! Então, o 8º aqui, gente, colocar questão 8. Nós temos a justificativa lá do nosso artigo 54. Igualdade de condições para acesso e permanência na escola, certo? Aliás, a gente viu isso. Direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer a instâncias escolares superiores, certo? Aliás, não é 54, é 53. Lembram? Inclusive, nós trabalhamos uma questão da federal em que um aluno foi lá conversar com a diretora, tratar acerca de uma questão do critério avaliativo de um professor, como que a diretora deveria se posicionar nesse sentido. Informação do 2, certo. Direito de... 3. Acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência, garantindo-se vagas no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentem a mesma etapa ou ciclo de ensino na educação básica. Deus santo, né, seus loucos? Também tá certo. Todos os itens corretos, sequência da letra E. Outro tipo de questão que eu não vou admitir que vocês errem, hein? Lembrem que a questão da educação é um tema bastante replicado em prova. Vocês estão vendo aqui, né? Ontem nós vimos praticamente a mesma questão, só que formulada de forma diferente. E aqui, novamente, o tema educação. 9. O Estatuto da Criança... vejam, todas pela faculdade FAO, é o Instituto Federal da Federal, tá? O Estatuto da Criança e Adolescente dispõe sobre a autorização para viajar, sobre o tema assinalar a correta. Vamos lá, gente. Ontem a gente até falou sobre a viagem, né? Letra A. A autoridade judiciária poderá, a pedido dos pais ou responsável, conceder a autorização válida por 1 ano. E aí, gente, essa informação está errada, porque a autorização judicial é válida por 2 anos. Artigo 83, parágrafo 2º. B. Nenhuma criança ou adolescente menor de 16 anos poderá viajar para fora da comarca onde reside, desacompanhado dos pais ou do responsável, sem expressa autorização judicial. E aí, gente, certo ou errado essa? Pular para C. Nenhuma criança ou adolescente menor de 14 anos poderá viajar para fora da comarca onde reside, desacompanhado dos pais ou responsáveis, sem expressa autorização judicial. Aqui a questão é a idade, tá? D. A criança ou adolescente nascido em território nacional poderá sair do país em companhia de estrangeiro residente no exterior. Imagina o sequestro. Claro que não. A regra é que a criança ou adolescente não vai sair do país, portanto, letra D errada já podemos excluir. E. A autorização será exigida... Ixi, Leonardo, você já errou. A autorização será exigida quando a criança ou adolescente viajar para a região metropolitana. Lembram que é uma das exceções, quando a criança ou adolescente transitar em região metropolitana ou comarca contígua, não é necessária a autorização. Vamos lá!
A dúvida se permeou a dúvida entre vocês, entre a B e a C. Gente, adolescente menor de 16 anos não pode viajar fora da comarca onde reside. Por que C, seus loucos? Gente, eu não tô entendendo. Gente, vamos lá. Eu tô ficando nervosa aqui. Ô, produção, sem xingamentos. Eu sei que palavrão a gente dá ênfase na bagaça, mas vamos lá, gente, vamos lá. Gente, e lembrando, né, melhor errar aqui do que na hora da prova. Vocês já estão entrando, sabe aonde? Lá no mundo de Nárnia, vocês já estão viajando, né? Vocês já estão viajando geral. Vamos voltar e vamos para Neverland? Esse é meu mundo. Então vamos para Neverland, a terra do nunca, certo? Gente, lembram qual é a regra? Vou colocar aqui no quadro de novo sobre viagem, pode ser? Vocês estão confundindo. E, gente, quando a gente trata tema assim, na hora da prova a gente não esquece mais, tá? Vamos lá. Então, quando a gente fala de viagem no Brasil, qual que é a regra, seus loucos? Proibição, certo? Claro que a gente está falando de criança e adolescente. Então, a regra é que é proibido criança e adolescente transitar em ambiente nacional, certo? Em território nacional, certo? Exceção, gente. Vamos tratar das exceções. Falei para vocês, a regra não vem na prova. O que vem na prova são as exceções. E esse tipo de comando, gente, vejam, afiliada ali da nossa federal, hein? Tá tudo ali, ó. Ela vai trabalhar, e é isso, e ó, ela tá conseguindo, hein? Ela vai trabalhar no consciente do candidato, para desestabilizar o candidato, certo? Então, regra, criança, adolescente, viagem no Brasil como no exterior, não pode viajar. Exceção, quais são elas? Exceções. Adolescentes maiores de 16 anos, seus loucos, 16 anos. Que mais? Comarca contígua ou região metropolitana. Aqui vale tanto para criança como para adolescente. Que mais? Se estiver acompanhado de parentes com comprovação documental ou pessoa autorizada pelos pais. A pessoa maior, tá? Ou a outra exceção, autorização judicial. Autorização essa válida por 2 anos. Gente, técnica de memorização, escrever, tá? Então lembre, a regra, tanto para o Brasil como para o exterior, quando a gente fala de viagem, é que a criança e adolescente não pode viajar sozinho, certo? Exceção, no Brasil, território nacional, adolescentes maiores de 16 anos podem transitar livremente quando tratar-se de comarca contígua ou região metropolitana, e essa regra vale para criança e adolescente, acompanhado de parentes, comprovado documentalmente. Pessoa autorizada pelos pais, essa pessoa tem que ser maior, ou, óbvio, uma autorização judicial válida por 2 anos. Viagem ao exterior, regra, é a mesma do território nacional, lógico. Criança e adolescente não pode sair do país. Saiu do país acompanhado dos pais. Senhora, só tem um pai, o outro vai autorizar via firma reconhecida, é o que diz o legislador. Professora, não está nem com pai nem com mãe. Aí, para essa criança ou adolescente sair do país, só via autorização judicial. Tudo bem, gente? Ficou claro o tema viagem para vocês? Olha, viagem é um tema que é importante, por quê? Porque nós tivemos uma mudança na legislação há pouco tempo. Há pouco tempo, tá? Então, eu acho, de repente, prestar atenção aí no tema viagem. Podemos ir para outra? Hoje vocês estão mais devagarzinho, né, gente? Vamos combinar? Mas é com qualidade. 10. Um silêncio no grupo, né, gente?
silêncio sepulcral aqui, hoje vocês estão mais quietinhos. Não fiquem tristes. A minha intenção aqui não é desestabilizar vocês, tá? Muito pelo contrário, é estimular cada vez mais o estudo. Vamos lá. Assinalar a alternativa incorreta em relação ao direito da profissionalização e à proteção ao trabalho. Incorreta, tá? Garantia de acesso e frequência não obrigatória no ensino regular. Gente, porque aqui, lembrem que estão falando ali do aprendiz. Qual é o requisito necessário do aprendiz, gente? Estar matriculado na rede regular de ensino. Então, gente... peraí que eu já vou voltar lá então, João. Só um pouquinho, segura aí, tá? Você tá falando da alternativa anterior, né? Então, só deixa eu terminar a 10 que a gente volta na 9. Gente, quando a gente fala de ensino profissional, direito à profissionalização e à proteção do trabalho, eu tô falando do meu aprendiz aqui. E o meu aprendiz necessariamente deve estar matriculado na rede regular de ensino. Logo, a letra A está errada. De cara, gente, o legislador matou a nossa questão, concorda? Eu sempre digo assim, ó, quando a banca traz a alternativa correta como letra A, ela matou a questão. Não significa... professora, então você quer dizer que na minha prova nenhuma alternativa vai ser A? Claro que não, seus loucos, por favor. Mas é que geralmente quando a banca traz A, mata. O que não impede de vocês lerem a restante, tá? Então vamos lá. E lembrando, o comando está pedindo a incorreta. Logo, a letra A é o gabarito. Artigo 63, inciso 1. B. Considera-se aprendizagem a formação técnica profissional ministrada segundo as diretrizes e bases da legislação de educação em vigor. Informação correta. C. Ao adolescente até 14 anos de idade é assegurada a bolsa de aprendizagem. E aí a gente vai entrar de novo naquela polêmica, né? É assegurada a bolsa aprendizagem não significa dizer que é pagamento, tá? Bolsa aprendizagem pode vir em forma de remuneração ou um curso profissionalizante dentro da própria empresa, tá? E vejam, até 14 anos de idade, né? De novo, ele fez a cópia literal do artigo 63.1, tá? É 63.1? 63.1. Aí vocês vão falar, professora, mas o aprendiz não é só a partir dos 14 anos de idade? Sim. Sim. É da letra... tá. Beleza, Leonardo, é da letra... É da 10. Esse é o problema, Leonardo. O problema foi a cópia literal da legislação, porque a gente sabe que o serviço de aprendizagem é só a partir dos 14 anos, certo? E aqui vem, ao adolescente até 14 anos de idade é assegurado a bolsa de aprendizagem. Novamente, uma questão truncada, foi passível de muito recurso, mas a banca manteve firme a letra A, tá? Mas vale a discussão, sim. A letra C, verdade. Gente, mas lembrando, né, Fundatec, quem que é essa banca, né, na hora do dia? Ao adolescente portador de deficiência assegurado trabalho protegido, essa informação está certa, e a proteção ao trabalho dos adolescentes é regulada por legislação especial, sem prejuízo desta lei, tá? Então, só deixa eu completar aqui, vamos lá, só deixa eu completar aqui para vocês. A C, artigo 63.1, D, artigo 66, e letra E, artigo 61. Com muito respaldo, né, gente, a letra C também, a gente poderia... É uma questão passível de ser anulada, etc, etc. Aqui, a minha tranquilidade que eu tenho com vocês em relação à banca é o seguinte, a federal jamais ia trazer esse tipo de questão, tá? A do João é da 9. Então eu vou voltar na 9, tá? Tudo bem, gente? Então, se vocês quiserem corrigir, inclusive a 10, né? A gente tem essa liberdade aqui. Corrijam ali. Ao adolescente, coloque assim, ó. Ao aprendiz é assegurado bolsa aprendizagem. Ponto, acabou. Dá uma corrigidinha ali, né? Vamos dar eu sempre digo assim, uma adaptada na questão para vocês estudarem melhor, tudo bem? Então, a letra C da 10, corrijam ali. Aprendizagem, ao aprendiz, ele tem direito à bolsa aprendizagem. Poderá receber bolsa aprendizagem, é o que diz o legislador, tudo bem? Então, corrijam aqui a C da 10 e vamos voltar para a 9, tudo bem?
Tudo bem, então, com a 10, gente? Pra gente não ficar... Senão agora a gente confunde. Então, vamos voltar na 9. Nenhuma criança, adolescente menor de 14 anos poderá viajar para fora da comarca onde reside. Gente, é idade. A idade que o legislador trouxe é 16 e não 14. Porque se vocês respondessem a letra C, o que ia acontecer? Adolescente de 15 a 16 anos podem transitar no Brasil livremente. E não. Quem pode transitar livremente no Brasil sendo adolescente é adolescente com 16, 17 anos. Tudo bem? Entenderam agora? Entendeu, João? O erro da C é punk, né? Eu sei. Mas aqui, entenda. Ninguém que tenha 14, 15 ou quase 16 pode transitar livremente no país. Só adolescentes a partir dos 16 anos. Ficou clara a explicação aqui? Vou entender como sim. E agora vamos... Nossa, hoje tá, né? É, galera. Vamos ver se alguém se pronuncia aqui. Então, vamos para 11. Ah, eu vou até tomar um golinho de água. Se ninguém... Para ver se o povo... Mais uma para vocês. Eita, nós. Nessa caberia um recurso, né? João, não caberia recurso, sabe por quê? Porque o legislador é bem claro acerca da idade da viagem, tá? Se você está falando da letra 9, não caberia recurso. Se você está falando da letra 10, caberia recurso e coube, mas a banca manteve a resposta. Tudo bem? Então vamos para 11, seus loucos. Vamos lá, porque essa também vai dar o que falar, olha. Vamos lá então, gente, na 11. Nos termos do ECA, assinalar a incorreta. Veja, gente, que tem bancas que são muito características de pedir incorreta. Muito diferente da federal. A federal geralmente pede a correta, tá? Vamos lá. Letra A. Remissão judicial é concedida pelo juiz como forma de extinção ou suspensão do processo e poderá ser aplicada em qualquer fase do procedimento antes da sentença. Gente, lembra da remissão, que é tipo, entre aspas, o perdão judicial? MP ou juiz pode, MP no momento específico e o juiz antes da sentença. Letra A está certa. Artigo 188. B. O artigo 42, parágrafo 6º do ECA, estabelece ser possível a adoção ao adotante que, após inequívoca manifestação de vontade, vier a falecer no curso do procedimento da adoção. O que é isso, gente? Significa dizer que era uma pessoa saudável, estava tudo lindo e maravilhoso com essa pessoa. Eu falei isso para vocês, a famosa adoção pós-mortem. Aí acontece uma tragédia na vida dessa pessoa, sofreu acidente, foi assassinada, executada, etc. O juiz leva em consideração a vontade da pessoa em vida. O processo continua. Essa informação está certa. C. Nos casos de adoção unilateral, conforme dispõe o parágrafo 1º do artigo 41, se um dos cônjuges ou concubinos adota o filho do outro, cria-se novo vínculo de filiação e rompe-se os vínculos de filiação entre o adotado e o cônjuge ou o concubino do adotante e os respectivos parentes, atribuindo a condição do filho adotado com os mesmos direitos e deveres, inclusive sucessórios. Vocês entenderam o que quis dizer aqui, seus loucos? Porque vocês já estão me dando a resposta aqui, já vou falar para vocês, vocês estão errando. Lembrando que eu estou pedindo a errada. Ponto de interrogação na C. Gente, e aliás, isso daqui é a cópia literal praticamente desse artigo, tá? Vejamos o que diz a letra D. Na sentença aplicada à medida socioeducativa de internação, é desnecessária a estipulação de prazo, porquanto se equipara à medida de segurança penal no sentido de que só uma avaliação prévia permite abreviar a internação. What is this, professora? Pois bem, ponto de interrogação. E a medida socioeducativa de internação somente pode ser aplicada quando caracterizada uma das hipóteses previstas no artigo 122 e caso não haja outra medida mais adequada e menos onerosa à liberdade do adolescente. Letra E, tá certa?
tá? Lembrem que a medida de internação, que é quando eu vou tirar a liberdade do meu adolescente, eu vou privar o meu adolescente da sua liberdade, é excepcional, deve atender o princípio da brevidade. Lembram disso, gente? E aqui o legislador pontuou em quais situações vai ocorrer a internação. Mediante grave ameaça ou violência à pessoa, reiteração de outros atos graves e por descumprimento justificado de outra medida imposta e não motivada, tá? Então a letra E, acreditem, está certa. A dúvida é C e D. E lembrando, gente, aqui a banca está pedindo a incorreta. De baixo para cima. Letra D. Na sentença aplicada à medida socioeducativa de internação, é desnecessária a estipulação de prazo, porquanto se equipara a medida de segurança penal no sentido de que só uma avaliação prévia permite abreviar a internação. Aí o João falou, e o prazo máximo de 3 anos não é estipulado? Aí, João, só que lembram que o próprio artigo 121 diz assim, ó, sem prazo determinado, seus loucos. Prazo máximo 3, mas em primeiro momento não temos prazo estipulado. Portanto, a letra D, acreditem, está certa. A letra D está certa, vou colocar lá, artigo 121, parágrafo 2º. Ora, qual que é o erro da C? Minha Nossa Senhora confundiu minha cabeça, agora pirou o cabeção aqui. Gente, a letra C, na verdade, vamos combinar, com o perdão da palavra, já que hoje vocês utilizaram palavrão aqui, tá uma zona. Tá uma zona, e lembrando, em português, diferentemente do direito, nós podemos ler ela até a vírgula, depois, aqui em direito não. Então, vejamos o que diz a letra C. Nos casos de adoção unilateral, conforme dispõe o artigo 41, se um dos cônjuges ou concubino adota o filho do outro, cria-se novo vínculo de filiação e rompe-se os vínculos de filiação entre o adotado e o cônjuge, ou o concubino do adotante e os respectivos parentes, atribuindo a condição de filho adotado com os mesmos direitos e deveres, inclusive sucessórios. Qual foi o erro da questão? Hoje tá tenso, João. Calma lá, calma lá, calma lá. Vamos no artigo 41. Já que ele próprio, a questão própria, trouxe o artigo 41, gente, eu vou ler o artigo 41 para vocês, tá? Não vamos cometer esse erro crasso e vamos lá no artigo 41. O artigo 41 diz o seguinte, é importante a gente entender o caput, né? A adoção atribui a condição de filho adotado com os mesmos direitos e deveres, inclusive sucessórios, desligando de qualquer vínculo com pais e parentes, salvo os impedimentos matrimoniais, não é os sucessórios. Calma lá, parágrafo 1º. Se um dos cônjuges ou concubino adota o filho do outro, mantém-se os vínculos de filiação entre o adotado e o cônjuge ou concubino do adotado e os respectivos parentes. Qual foi o erro da questão? Trazer churumelas, trazer encheção de linguiça, o termo bem vulgar, bem chulo, gente. Para a questão ficar certa, tinha que vir só até parentes, atribuindo a condição de filho com adotado com os mesmos... Gente, porque ele não trouxe a exceção prevista na nossa legislação. Qual que é a exceção quando uma pessoa adota uma criança ou um adolescente? Claro que ele vai ser filho para todos os fins. Agora, o que desliga esse filho... Então, vamos lá. Eu adotei o João. O João era filho de Beltrana. A partir do momento que eu adotei João, João é meu filho, certo? Ele não tem mais vínculo nenhum com a Beltrana e a família da Beltrana, certo? Salvo impedimentos matrimoniais. Novamente uma questão que pegou vocês aí, salvo os impedimentos matrimoniais. Posso falar para vocês que o artigo 41 é leitura obrigatória, vamos combinar? Artigo 41 e seus respectivos parágrafos, pode ser? Agora lembrando, gente, particularmente eu acho difícil vir essa questão na prova, porque lembre, aqui é uma questão elaborada para promotor de justiça, que deve ter conhecimento processual. Mas vale a dica para nós, por quê? Porque ontem nós vimos essa questão para o concurso militar. Tudo bem? Elaborada de forma diferente, eu sei, mas vale, não é a primeira vez que a gente vê esse tipo de questão, esse tipo de tema, melhor falando. Aqui tá melzinho na chupeta, né? Vamos combinar?
Tudo bem com essa, gente? Realmente, Leonardo, a C tava muito... É assim, ó, quando a questão traz muita informação, muito truncada, não vou dar dica para vocês assim, pode excluir, mas geralmente ela tá errada, tá? Então, só deixa eu voltar ali, né? A nossa 11, a incorreta na nossa sequência é a letra C e a justificativa está no próprio comando, artigo 41, parágrafo 1º. Tudo bem? 12. A medida socioeducativa privativa de liberdade não poderá exceder o prazo máximo de 6 meses, 1 ano, 2 anos ou 3 anos. Essa daqui vocês sabem, né? O Leonardo até antecipou ali em outra sobre prazo determinado ou não. Gente, essa daqui vocês sabem, Deus santo, que a internação não pode ultrapassar o prazo de 3 anos. Tá? Letra B, vamos justificar, artigo 121, parágrafo 3º. Tudo bem? Essa sem polêmica, né? É isso aí, a galera respondendo, João Gabriel, Leonardo, é isso aí, belezura. Tudo bem com a 12, gente? Vamos para a próxima. Mais uma gostosinha. Conselho tutelar. Assinalar a correta, tá? E eu vou colocar aqui até a 13 com as respectivas letrinhas para a gente justificar todas, tá? Justificar perante a lei. Os conselhos tutelares são órgãos permanentes cujos membros cumprem mandato de 4 anos, permitida uma recondução. E aí? Senhora, tá certo. Lendo aqui uma passant, o João falou pelo menos uma, seu louco, calma, você vai acertar todas daqui a pouco. Gente, vocês olhando essa questão aqui, letra A, da 13, seus loucos, certo ou errado? B. O conselheiro tutelar é um agente público municipal, eleito dentre residentes desse município maiores de 18 anos e com reconhecida idoneidade moral. Aí, gente, aqui vocês já observaram o erro, né? Por quê? Porque a idade é de 21 anos. Portanto, letra B, errada. Errada, artigo 133, justifica a idade de 21 anos e não 18. Tudo bem? C. Os conselhos tutelares são órgãos autônomos, com poder de requisição de serviços públicos em lei, mas suscetíveis de revisão jurisdicional. Você fala, what is this, professora? Gente, vocês já estão deixando muitas em branco, ó. D. Os conselhos tutelares, tais quais o Ministério Público e o Poder Judiciário, podem fiscalizar entidades governamentais e não governamentais responsáveis pela execução de programas de proteção destinados à criança e adolescente, mas não socioeducativa. João já excluiu 2, B e D não. Gente, na verdade o Conselho Tutelar, basta lembrar, o que o Conselho Tutelar faz? Zela pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. Ele, na verdade, ele pode requisitar entidades só governamentais. Não governamentais não pode, e muito menos as questões de quem aplica a medida socioeducativa. Portanto, a letra D está errada, tá? Errada, artigo 95 mais 90, artigos esses que nem estão no seu edital. E os acolhimentos de crianças e adolescentes realizados pelo Conselho Tutelar, nos limites do artigo 101 do ECA, prescindem de guia específica. O que é prescindem, gente? Professora, prescindem é precisar. Não, dispensa. Dá para induzir em erro, né? E a federal ama esse termo, tá, gente? Prescindir é dispensar, não precisar. Foi o erro da letra E. Não é prescinde, e sim necessário. Gente, é óbvio que quando uma criança adentra num acolhimento, ela precisa de uma guia. Guia essa, inclusive, emitida pelo judiciário. Então, coloquem ali, ó, prescindem igual a desnecessário. Por isso, a letra E está errada, tá? A letra E está errada, artigo 101. Galera,
O que tá certo para vocês? É massa. O Leonardo falou letra C. A e B tá errada, tá lindo. Gente, o erro da letra A é que assim, ó, não é uma recondução, e sim quantas necessárias. Eu falei para vocês, é o tipo vereador, tá? Portanto, a letra A ficou errada tão e somente por causa da única recondução, tá? Justificativa, artigo 132. Só nos restou a correta, né, gente? A letra C é correta. Vou colocar aqui para vocês, artigo 131, combinado com 136. Vou retomar ali. Os conselhos tutelares são órgãos autônomos, já vimos, artigo 131, com poder de requisição de serviços públicos previsto em lei, mas suscetíveis de revisão jurisdicional, porque as decisões tomadas pelo Conselho Público pelo Conselho Tutelar, poderão ser revistas pelo Judiciário, é o que está escrito aqui, ó, suscetíveis de revisão jurisdicional. Essa informação está certa. Combinação do artigo 131, que é o conceito do nosso Conselho Tutelar, mais artigo 136. Tudo bem? Em cima do laço, né, minha gente? Nossa, ó, sobrou duas questões aqui que a gente começa o nosso próximo encontro tratando dessas duas, tudo bem? E as outras ainda que eu vou trazer elaboradas em 2020, beleza? Com isso, finalizamos por aqui, ó. Força, fé e foco, tamo junto, não desistam.